Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar da Atena, vou mostrar um vídeo pra vocês. Hoje ele meio que deu um chilique e fez um desabafo, falando em relação ao número de casos aí do vírus, que eu não posso falar aqui no YouTube, né? Não posso comentar isso, porque senão eles cortam a monetização, cortam o vídeo e tal, não deixa alcançar muita gente. Mas ele fez um desabafo hoje, falando em relação aos políticos em si, né? Em geral ele disse isso, tá? Acho que até se referindo até ao governador do estado de São Paulo, se referindo ao presidente, dizendo que os políticos eles não estão olhando para a população, não estão enxergando a população, não estão enxergando a miséria, só querem saber, pensando em 2022, pensando no cargo de presidente da República, né? Que é o que o João Dória está fazendo e o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, na minha opinião. Então eu vou deixar para vocês um vídeo explicando tudo aí para vocês, o que ele disse exatamente. Foi da data de hoje, inclusive, foi dia 4, foi hoje, ele falou isso hoje, e olha aí. Atena. Numa ponta em que os brasileiros estão morrendo e que, segundo um dos maiores nomes da virologia brasileira, do alto da condição de ser diretor da Fiocruz, uma entidade extremamente respeitada, diz para mim hoje de manhã, lá no programa Manhã Bandeirantes, que nós teríamos, na realidade, um caso muito triste de podermos assumir a liderança até o fim da pandemia, e a gente não sabe quando vai ser o fim da pandemia, de ter perto de 100 mil ou mais de 100 mil brasileiros mortos. Esse é o lado da patologia, que eu disse para tomar muito cuidado, porque a gente ia perder muitas vidas, quando a gente não tinha perdido muitas vidas. Depois eu falei, tem que equilibrar a economia. Poxa vida, precisa falar isso? Você viu quantas pessoas miseráveis estão pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para receber alguma coisinha para comer, ou então ter alguma coisa para guardar essa comida. Então, do lado da saúde, gente que não tem aparelho para respirar e morre, com falta de ar, como se fosse sufocado. Do outro lado, lares e lares de pessoas que ficaram trancadas durante um tempo, não sei se no tempo correto, entendeu? Ficaram trancadas durante esse tempo todo, com os filhos pedindo, pelo amor de Deus, com a mão estendida para comer. Hoje, eu repito, no canal do Datena, eu entrevistei o Fogaça, e um dos maiores chefes do Brasil, conhecido mundialmente, começou a abrir restaurantes para todo lado, porque ele é capaz, ele é extremamente bom, entendeu? E ele tem um coração maravilhoso também, deu emprego para todo mundo. Teve que fechar o restaurante dele, ele, Fogaça, teve que fechar o restaurante dele no Rio de Janeiro, onde ele empregava mais de 300 pessoas, ou coisa parecida na Barra, porque não suportou. Aqui ele perdeu, acho que 200 funcionários. Você entendeu? Se o Fogaça quase quebrou, você imagine a maioria dos pequenos bares, restaurantes. Se o Fogaça perdeu 200 funcionários aqui, 300 no Rio de Janeiro, você imagina os pequenos bares, e são milhares de bares espalhados pelo Brasil, restaurantes espalhados pelo Brasil que tiveram que fechar. Cada um tinha 4, 5 funcionários. Onde é que estão esses funcionários? Se o dono quebrou, não tem capital de giro e não tem a sorte do Fogaça, né, e nem a condição do Fogaça de continuar com pelo menos o restaurante dele aberto aqui, mais uns 2 outros que ele tem e que já tinha antes de entrar para a TV. Onde é que foram parar? Você bota 4, 5 funcionários por restaurantes e bares pequenos que fecharam e que não vão abrir mais. Multiplica isso por milhões de brasileiros e multiplica quantos milhões de desempregados a mais nós somamos a massa de desemprego de brasileiros que viveram na miséria o ano passado, no pior ano da economia brasileira. Respondam isso para mim! Por que vocês só brigaram politicamente até agora? Só torraram a paciência com essas brigas que não levam a lado nenhum? E por que vocês não pensaram no povo brasileiro? Por que só discussão vai derrubar presidente, tira o presidente, olha, esse presidente só fala bobagem, olha, porque nós do partido tal é que temos a solução para isso, nós não podemos aceitar isso, não podemos aceitar aquilo, enquanto isso só gente morrendo.
Por que que nós vamos criar essa crise política desnecessária, covarde, uma crise política covarde? Porque não podemos matar mais de 100 mil pessoas com esse desencontro político que nós tivemos já visando eleição de 2020. Por quê? Por quê? O Brasil não merece isso. O Brasil já tem quase 600 mil infectados pelo coronavírus. Nas últimas 24 horas, um triste recorde. 1.349 mortes. Eu tive pesquisando hoje de manhã. No auge da doença lá nos Estados Unidos, nós tivemos mais de 4 mil mortos, 1.349 mortos. Vai se preparando aí, porque nós podemos ter isso quase que todo dia, ou mais do que isso, ou chegar aos 4 mil mortos que houve num dia só nos Estados Unidos da América do Norte. Deus queira que isso não aconteça, mas tudo caminha para. Se não começarem a resolver a questão agora, parar com essa briga política que nós temos aí. Eu concordo que tudo que tem que ser investigado tem que ser investigado, tudo que tem que ser transformado em punição tem que ser transformado em punição de quem quer que seja, entendeu? Mas parem de brigar politicamente, resolvam isso nas esferas judiciais e deixem com que as pessoas que estão morrendo e vão morrer nos hospitais, estão morrendo de fome e vão morrer de fome, sejam atendidas. Parem de fazer campanha política para a presidência da República. Parem com isso. Chegou o momento da gente esquecer campanha política. Tudo que tem que ser investigado, tem que ser investigado e acabou. Mas não transformar isso num grande debate político quando há tantas mortes assim. Débora Lopes, na tela da Band, me ajuda aí, ô Latino. Bom, galera, eu não tiro muita razão do Atena, né? O que ele falou realmente faz sentido. Não concordo completamente com ele em relação a outras coisas, a outros assuntos, mas em relação a isso, eu acho que ele está certo, né? Eu acho que os políticos não estão olhando muito a população, estão errando demais em relação a tudo que vem acontecendo aqui no Brasil, tanto nos casos do vírus, como em tudo, assim, sabe? Em forma de administrar, assim, né? Em relação a isso, desde o começo, como eu já disse em alguns vídeos atrás, que eu acho que, na minha opinião, devia ter dado lockdown direto de cara, não ter tido carnaval, aí meteram o carnaval, aí teve o carnaval para não ter prejuízo, né? Ter prejuízo em relação ao turismo aqui no Brasil, para não ter tanto estrago assim. E olha o estrago que o país está tendo hoje, logo depois que teve o carnaval, né? Com certeza que o carnaval ajudou o vírus se propagar muito mais, de uma forma muito mais rápida. E além do que, por exemplo, hoje bateu 1.300 casos de morte, né? Se eu não me engano. Olha aqui no estado de São Paulo mesmo. Aqui no estado de São Paulo já abriram shopping, abriram loja. Tipo, por exemplo, você vai no centro da cidade hoje, você vai ver lá como tá assim, gente, assim, as pessoas não estão nem aí, sabe? Tipo, tacaram assim meio que, foda-se, assim, deixa pro vírus. Não tô nem aí, o pessoal não tô nem aí, os políticos não estão nem aí, isso transfere pra população também, a população pega e também não tá nem aí. Porque sabe que, por exemplo, se o Dória pegar lá e dar uma entrevista, vai ser atacando o presidente. O presidente vai dar uma entrevista, fala um monte de coisa que não deveria falar, fala um monte de coisa que eu digo não em relação à imprensa, mas, por exemplo, em relação a atacando o governador, atacando não sei o que, tipo, em vez de focar diretamente na solução disso, né? Querendo ou não, a gente tem uma crise econômica já, né? Já estamos numa crise econômica, o desemprego já está subindo novamente, vai subir ainda mais se continuar dessa forma, e a chance disso piorar é muito maior, né? O número de casos por dia que chegou a bater nos Estados Unidos, se não me engano, foi 4 mil casos, né, de morte. E o Brasil pode se tornar primeiro disso daí. O Brasil está em segundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e pode passar os Estados Unidos tanto em número de mortes, né, como número de mortes por dia também. Então, é difícil até comentar isso aí, porque, cara, aí que você vê, assim, é o Brasil, né? É o Brasil. Esse é o país que a gente vive, né? Esse é o país que a gente tem. Esses são
todos os governantes, sem exceder nenhum, tá? Sem tirar nenhum. São todos os governantes que a gente tem, tá? Não estou falando especificamente de um ou outro, não. Estou falando de todos, em geral, da classe em geral, classe política. Até mesmo o brasileiro mesmo, até mesmo a população. Então, é isso que a gente tem, né, galera? Bateu 1.384 casos hoje. E aí, quanto que vai ser amanhã? 1.500? 1.600? Tipo, querendo ou não, galera, 1.389 mortes hoje. Tipo, 1.389. É como se fosse um outro Trade Center caindo todo dia. Mais ou menos isso, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tamo junto, é nóis pra vocês, 2 horas da tarde. Abraço.